O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Vocês se recordam, no Evangelho de ontem Jesus se encontrava com aquele jovem rico que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus disse: observa os mandamentos. Ele disse: isso eu tenho feito. Jesus disse: se queres ser perfeito, se você quer mais, se você então não está satisfeito em apenas dar a Deus a observância dos mandamentos, então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois me segue. E diz que diante dessa proposta de Jesus, ele ficou triste e foi embora. Foi embora cabisbaixo. E Jesus então, é a continuação, o Evangelho de hoje, Jesus então disse aos discípulos: em vos digo, como é difícil, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês percebem então, meus santos, esta palavra forte de nosso Senhor, da qual nós não podemos fugir. Isto é, nós não podemos deixar de levar a sério esta palavra, que não é a única, tá? Se vocês pegarem lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 24 e 25, Jesus dirá: não podeis servir a 2 senhores, porque ou servirá um e negará o outro, ou amará um e odiará a outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E São Paulo, na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, nos versículos 9 ao 10, eu estou aqui colocando primeiramente as dificuldades, que são palavras da Sagrada Escritura. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 ao 10.
Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e muitos são aqueles que se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições por causa disso. Então, o primeiro ponto, meus santos, é este: nós não podemos nos enganar de que o dinheiro ele é tentador, de que, como diz nosso Senhor em Lucas capítulo 16, versículo 9, ele chama o dinheiro de injusto. Alguns padres da igreja fazem sempre essa interpretação: o dinheiro é injusto porque ele nos tenta a cometer a maior injustiça. Dará ele, ao dinheiro, a glória que é de Deus. Dará ele, o dinheiro, o melhor de mim, a minha atenção, os meus afetos, as minhas energias, que eu deveria dedicar a Deus. Então o dinheiro, ele sempre me tenta a essa injustiça. Uma pessoa rica, infelizmente, normalmente, uma pessoa rica, ela sempre quer ter mais, e ela nunca está satisfeita com o que tem. Mas pode ver, e aqui quando eu falo uma pessoa rica, deixa eu aqui aplicar, nós aqui presentes, se nós olharmos para a nossa vida, nós veremos que nós sempre estamos ambicionando algo mais. Mas se você for sincero e você parar, você vai ver que existem tantas pessoas com menos, mas o coração que é tocado pela riqueza, ele sempre almeja um pouco mais, ele sempre de alguma maneira, ele se sente pobre, então ele quer algo a mais. Qual é o problema disso? Nós aqui já iremos refletir se é pecado querer ter bens, se é até pecado você querer progredir na sua vida. Eu ainda não respondi a essa pergunta. Eu só estou dizendo que quando nós possuímos bens, e aqui eu comecei de uma maneira um pouco inadequada, que quando eu digo apenas rico, você fica pensando em Bill Gates, em Silvio Santos. Pense, nós que possuímos bens, alguns bens, a sua casa, o seu carro, a sua continha limitada lá na poupança. Então você que sempre quer ter mais, que nunca está satisfeito com o que você tem, que no fundo se sente pobre. Qual é o problema disso? É porque não existe essa mesma postura com relação aos bens espirituais, com relação às coisas do céu. Isto é, quando você se depara, você se coloca diante de Deus, não existe esta mesma insatisfação de dizer: eu não amo Deus suficientemente, eu não sou generoso com Deus tanto quanto deveria ser, eu poderia ser mais generoso com Deus, eu poderia fazer aquilo muito mais do que somente aquilo que os mandamentos me obrigam. Não, quando é com relação às coisas do mundo, você não diz: nossa, eu tenho roupa para vestir, eu tenho comida para comer, e eu tenho uma casinha alugada, que seja, para morar. Não, você diz: eu quero uma casa. Se não tem uma casa sua, eu quero uma casa. E se você tem uma casa, eu quero uma melhor. E você tem uma roupa, mas eu quero outras roupas, eu quero daquela marca. E se você tem um celular, eu quero um melhor. E se você tem dinheiro, mas qual é o mal de ter um pouquinho a mais?
Mas quando você agora se coloca nas realidades espirituais, você pega o caderninho e diz: eu já fiz o suficiente, eu já obedeço os mandamentos. Isso quando obedece os mandamentos. Eu já obedeço os mandamentos. Percebe que não existe essa mesma generosidade de dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade cada vez mais. Graças a ti eu faço a tua vontade hoje, mas eu quero fazer ainda mais amanhã, de modo que se o Senhor amanhã me pedir mais, eu quero fazer mais, porque a medida do amor é amar sem medida. Ora, aquele jovem rico, ele era fiel a Jesus, porque ele era fiel aos mandamentos, mas quando Jesus pediu a ele algo mais, ele, isto é, ter mais não seria problema para ele, mas amar mais a Deus do que ele já vinha amando, sim. Ser mais fiel a Deus do que ele já vinha vindo sendo, se tornou um problema. Não tenham dúvidas de que ele era um bom judeu. Ele obedecia os mandamentos, ele seguia todas as prescrições judaicas, dentre elas o dízimo do cominho e da hortelã. Ele era de alguma maneira generoso, só que Jesus o chamou a uma maior generosidade. E aí ele disse: não, aqui não, isso não. E ele então voltou triste para a sua casa. Meus irmãos, aí vem a pergunta que muitos se fazem: mas padre, mas é pecado querer progredir na vida? É pecado querer melhorar suas condições de vida? É pecado querer ser rico? Não é pecado, mas saiba, você está entrando num terreno movediço, e saiba que se você almejar a riqueza mais do que você almeja a santidade, ela é idolatria, tornou-se pecado. Isto é, se você desejando a Deus, amar a Deus e ser fiel a Deus e agradecer e ser agradável a Deus, se mesmo assim este desejo de progredir persistir no seu coração, é de Deus. Progrida sem sombra de dúvidas. Deus não se entristece com o ser empreendedor. Se aquilo que você está empreendendo, aquilo que você está buscando, não o afasta de Deus, aquilo é agradável a Deus. Ora, nós estamos aqui na Paróquia Cristo Rei, nós tínhamos os nossos bancos velhinhos, e nós queríamos mudar. Dava para sentar, mas mudar os bancos era algo que nos afastava de Deus? Acredito que não. Então não era desagradável. Nós tínhamos umas salinhas de catequese baixinha, parede rachada, telha de eternite, quente que só, meu Deus, feio que só, nossa, não quero nem comentar, feio. Nós estamos querendo fazer algo bonito, digno. Ora, se isso nos afastar de Deus, é mal, que caia. Se isso não nos afasta do amor de Deus, empreendamos, cresçamos. Mas o problema, e nós sabemos que isso é um problema, nós tendemos a dar ao dinheiro maior atenção, maior dedicação, maior devoção do que aquela que damos a Deus. Aqui é que está o ponto chave, a pedra de toque, a chave interpretativa, porque com muita facilidade, meus santos, nós iremos colocar na busca dos bens toda a energia do nosso coração e daremos a Deus o que resta da nossa vida. Aí nós caímos na idolatria. Aí nós nos enrendamos
nos erros e nos afastamos de Deus, como diz aqui a primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 6, no versículos 9 e 10. Então, meus santos, pedir a Deus diante desta palavra que diz então, que Jesus fala, como é difícil ao rico entrar no reino dos céus, que cada um aqui então suplique: meu Deus, concede-me a graça de te amar acima de todas as coisas, de te amar, de desejar o céu muito mais do que eu desejo uma vida tranquila, de desejar a vida eterna muito mais do que eu desejo pagar as minhas contas, de eu desejar a salvação muito mais do que eu desejo uma vida boa e confortável neste mundo. O problema, repito, não é que você deseje ter uma vida tranquila neste mundo, mas é porque você acaba colocando isto como meta da sua vida, como busca, de modo que você não está disposto, muitas vezes, a ter menos para agradar mais a Deus, a ter menos dinheiro e ser mais fiel a Deus. Mas, padre, como assim? Nós já demos aqui tantas vezes esse exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que precisa trabalhar menos para que ela tenha uma presença mais paterna, mais materna na sua casa, na sua família. Uma pessoa que vai trabalhar menos para que ela tenha tempo de se dedicar à sua vida espiritual, porque nós sabemos muito bem que, como o mundo coloca para nós sempre perspectivas quase que inatingíveis, nós sempre teremos que trabalhar para alcançar cada vez mais, porque o homem começou a desejar cada vez mais e coisas cada vez mais importantes, viagens cada vez mais interessantes, equipamentos cada vez mais caros, carros cada vez mais confortáveis. Então, para alcançar estes bens, então eu vou o quê? Eu sacrifico a minha família. Eu digo o quê? Eu vou ter no máximo 1, 2 filhos, porque os filhos vão comprometer o dinheiro que eu posso alcançar, e eu quero ter mais dinheiro, então eu vou ter menos filhos, nem me perguntando, por exemplo: mas Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Será que tu queres que eu tenha mais um filho, ou que eu tenha mais dinheiro? Não, as pessoas não se perguntam mais isso, porque é óbvio que eu quero mais dinheiro, então Deus tem que querer também. Percebe que existe, meus santos, e aqui todos nós precisamos ter essa visão bem clara e dizer: é verdade, Senhor, todos nós nos sentimos, uns mais, outros menos, mas todos nós nos sentimos seduzidos, atraídos, tentados por este Deus mau, que muitas vezes se transforma o dinheiro na nossa vida. Por isso que Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas ao mesmo tempo, vem Pedro aqui e diz, versículo 27, Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro diz com toda alegria: vê, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? E Jesus promete que eles se sentarão em tronos de glória, e que eles receberão 100 vezes mais. Isto é, o que é que Jesus está prometendo? Que nós, que perdermos algo por Ele, que renunciarmos algo por Ele, que deixarmos de buscar algo por Ele, nós não nos arrependeremos, nós receberemos 100 vezes mais. Em outras traduções nós iremos encontrar: nós receberemos 100 vezes mais já nesta vida. Isto é, Deus se dará a nós já nesta vida e nos dará a alegria de nós termos buscado aquilo que verdadeiramente importa.
Vocês sabem muito bem, é óbvio, vocês vão encontrar muitas pessoas ricas deprimidas. Vocês vão encontrar pessoas que vocês vão dizer: nossa, ela é bonita, ele é saudável, ela tinha dinheiro e tirou a própria vida. Mas vocês não vão encontrar um santo deprimido, um santo infeliz de ter apostado toda a sua vida por causa de Cristo. Vocês não vão encontrar. O jovem voltou para casa rico, mas triste. Nós refletíamos ontem, mas Antão, Santo Antão, voltou para casa pobre, mas feliz. Ele tinha feito a vontade de Deus. Eu estou dizendo aqui, e termino, que quem faz a vontade de Deus não sofre. Não, eu estou dizendo aqui que quem faz a vontade de Deus, mesmo que experimente as dificuldades da vida, tem lá no fundo do seu coração a alegria de estar em comunhão com Deus, a alegria de estar fazendo a coisa certa, a alegria de estar ajuntando tesouros no céu. E isso nos anima, isso nos dá forças até mesmo para nós superarmos as dificuldades desta vida. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza consiste não naquilo que temos, mas naquilo que nós não precisamos ter. A verdadeira riqueza consiste nos bens espirituais que nós juntamos. A verdadeira riqueza consiste em possuir Deus. Se tenho a Deus, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda esta graça. Peçamos a São Miguel, nós que estamos nesta quaresma, nesta quarentena, nestes 40 dias rezando, peçamos que São Miguel interceda por nós, para que retire do nosso coração a ilusão satânica, diabólica, de querer encontrar alegria satisfatória neste mundo. Este mundo, até as alegrias que ele oferece, são passageiras, são momentâneas, e são imperfeitas. Só Deus nos concede a felicidade perfeita e que não passa. Que esta sabedoria esteja enraizada, incrustada nos nossos corações, para que nós, já felizes aqui na terra, busquemos aquela felicidade que não passa no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.